BH Pode Mais. Salve, salve BH! Esse é o BH Pode Mais, o podcast sobre Belo Horizonte. Eu sou Wesley Cantelmo, secretário municipal de comunicação do PCdoB Belo Horizonte, que promove esse podcast para a gente conversar sobre os assuntos e principalmente sobre o futuro de Belo Horizonte. Ó, gente, e hoje nesse episódio eu não tinha nem roupa para fazer, porque eu tô com duas pessoas aqui que eu admiro demais, que são muito importantes para a história de Belo Horizonte, para a história política dessa cidade e certamente para o futuro e um futuro bem próximo. Estou aqui hoje recebendo, junto com a minha camarada Jô Moraes, recebendo o nosso grande amigo e companheiro Rogério Correia, deputado federal pelo PT, pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte e certamente o nosso futuro prefeito. Obrigado. Satisfação te receber, Rogério. Satisfação, Jô, mais uma vez aqui também. Vamos junto. Já te passo até a bola aí para fazer uma saudação inicial para o pessoal. Olha, eu fico muito feliz nesse momento e acho que você tem razão. É um momento muito especial encontrar com Rogério Correia. E por que é especial? Não é porque ele é político, já foi colega meu nos diferentes espaços políticos, mas é porque Rogério é um parceirão da luta, é um parceirão do Belo Horizonte. Eu fico conversando com ele, quem é que conhece mais lugares, quem teve mais em reunião de bairro, de associação, período inteiro, quem conhece o Mercado Central, quem conhece toda essa atividade cultural de BH. Por isso, Rogério, é assim, uma alegria muito grande, e eu nunca esqueço. Você foi alguém que, quando eu fui candidata a deputada federal, não, a prefeita, em 2008, contra os dois palácios, você esteve junto. Ali foi a demonstração que você tinha mais compromisso com BH do que com qualquer coisa. Ação. Tudo bem, Jô. Obrigado. Wesley, obrigado, viu? É um prazer estar com vocês aqui, saudar o PCdoB e parabenizar pela história de luta do nosso Partido Comunista do Brasil e também pelos quadros, né, que sempre se formaram aqui com muita disposição e muito conhecimento de causa em Belo Horizonte. Né? Outro dia eu lembrava, Jô, eu fui colega vereador do Sérgio Miranda. Sim. Pelo PCdoB. Nós tínhamos uma bancada de 9 do PT, mais o Sérgio Miranda e o Arutana. Olha que Câmara Municipal. Só aí tinham 11 de esquerda, mas esquerda mesmo, né? Hoje a conjuntura está de tal maneira que se der uma guinadinha cor-de-rosa, a gente já fala que é socialismo. Mas na verdade nós tínhamos ali 11 em 37. E vários outros que eram progressistas também. Então era uma Câmara muito diferente da de hoje. Tá bravo. A Jô já conhecia dessa época, antes de ser vereador, nós éramos lutadores aqui nos sindicatos, nas causas sociais. Então a Jô já é companheira nossa e depois eu tive a honra de ser deputado estadual com a Jô Moraes e também o Conselhinho Citrocel, foi um deputado estadual, está lá até hoje. Sim. E lá na Câmara de Deputados, sou amicíssimo hoje, posso falar assim, da Jandira Fegali e do Orlando. A Jandira foi comigo da CPMI. A Jandira é um quadro, né, impressionante, muito respeitada. E a Jandira foi da CPMI comigo. Nós sentávamos lado a lado para enfrentar a CPMI sobre o 8 de janeiro. 8 de janeiro, CPMI do golpe. É. E nós enfrentamos aqueles fascistas, neofascistas e ultradireitas com muito conteúdo, né, para fazer o enfrentamento. Então eu tenho com o PCdoB também a Alice Portugal, minha colega lá das causas do serviço público. Então estar aqui com o PCdoB ainda no BH Pode Mais, que eu agora adotei também para formar a nossa pré-campanha como prefeito, mas que veio do Adson, né? Que foi Sim. também candidato a prefeito nas últimas eleições. E a Jô, ela lembrou desse fato, ela foi candidata a prefeita e na época houve um acordo entre Prefeitura de Belo Horizonte, que era o Pimentel, com Aécio Neves. E eles lançaram Márcio Lacerda, que eu encontrei agora, esses dias, no velório. Fiz uma cara meio feia para mim, mas eu cumprimentei assim mesmo, que a gente respeita, né? E eu, na época, não podia apoiar. Era primeiro uma dobradinha meio estranha. A gente era muito oposição ao PSDB, era um projeto, como dizia o Paulão, projeto neoliberal a ser derrotado. Paulão também foi meu colega vereador. E a Jô
por tudo isso que nós tivemos, então eu, na época, abri uma dissidência no PT, dissidência que ficou grande, apoiamos a Jô Moraes. Depois disso, nós recompusemos no PT. Hoje, a crítica que nós fazíamos na época é quase que integral. Todo mundo diz que foi um erro do PT não ter apoiado a Jô na época. Então, é uma honra, né, estar aqui com vocês e discutir um pouco de Belo Horizonte. Eu sou nascido aqui, formei em Belo Horizonte, estudei escola pública aqui todo o período, desde a pré-escola. Eu estudava no Melo Viana, Escola Estadual Melo Viana. Ô Jô, estou falando muito, mas deixa eu te contar uma história. A gente vai ficando velho e conta história. Quanto mais nascido em Belo Horizonte. Eu fui aluno da irmã do Célio de Castro e fui aluno da irmã do Sérgio Ferrara, dona Sueli Ferrara. Sim. E aluno da dona Neném, dona Conceição, do Célio de Castro. E minha mãe dava aula na mesma escola. Olha só. Os dois foram prefeitos, tá faltando eu, né? Tá na hora. Então era na Escola Estadual Melo Viana, lá no Carlos Prates. Tinha a minha mãe, a irmã do Sérgio Ferrara e a irmã do Célio de Castro. As três davam aula lá. Depois eu fui para o Estadual Central, o governador Milton Campos, que aliás hoje está abandonado, o Zema abandonou aquilo, a parte de baixo do colégio já não está funcionando, não tem aluno, e a parte de cima com pouquíssimo aluno. É um negócio impressionante. Eu fico pensando, se eu tiver sorte, dá tudo certo e vai dar, aquela escola é para a gente construir ali um Instituto Federal, viu? Com muita infraestrutura que tem ali. Você vê pessoas que possam vir, que nós vamos ter um no Barreiro agora. Sim. Um Barreiro é essencial para formar mão de obra para as indústrias e tudo. Mas ali, naquela área abandonada do jeito que está, vamos pensar de fazer ali ainda uma discussão com o presidente Lula e fazer um Instituto Federal bonito ali para formar muita gente. É uma área que não pode ficar abandonada do jeito que está. Ali tem piscina, tem quadra. Então eu estudei ali tanto a parte na época do colegial quanto depois o científico, né? Hoje não se usa essas designações, mas era o ensino fundamental e o ensino médio. Olha só. Não, você estava falando aí, Rogério, eu pensando aqui, né? Muitas coisas. E você falou da Câmara, dessa composição da Câmara, que era uma composição ótima, né? A gente conseguiu avançar demais em várias pautas em Belo Horizonte, inclusive uma delas é a educação, né? Que a gente implementou um modelo inovador de educação pública aqui em Belo Horizonte, numa rede com um apoio dos professores muito forte. E hoje a gente pega essa Câmara brava aí do jeito que a gente está vendo nos últimos tempos, né? Inclusive, a gente teve retrocessos importantes em todas as áreas, né? A gente foi fazer uma discussão ponto a ponto na Câmara, tudo muito complicado. E até por isso, na última, né, Jô, conferência do PCdoB, a gente adotou o seguinte lema, né? Que é derrotar a extrema-direita, né? E construir uma Belo Horizonte que o povo precisa. Essas duas pautas aí que são centrais hoje. Uma que é, de fato, barrar esse retrocesso, que infelizmente vem ganhando espaço institucional, né? E recuperar uma Belo Horizonte que é inovadora, que é vanguarda, né, para o Brasil. Acho que isso é importante demais. E o BH Pode Mais está dentro disso tudo, né, Rogério? Com certeza. Eu acho que a Câmara vai ser um elemento importantíssimo para que a gente faça de Belo Horizonte uma cidade melhor e não deixa prevalecer esse ultradireitismo, né? E a Câmara é difícil governar com minoria muito grande no parlamento. Está vendo um aperto que nós passamos na Câmara de Deputados agora, que o presidente Lula, às vezes a pessoa puxa a orelha da gente, vocês estão fazendo acordo com o Centrão, é Ministério, é isso, mas o problema é que nós não vivemos um período de grandes mobilizações sociais, a negociação passa por dentro do parlamento. Se nós temos um parlamento muito conservador, infelizmente, avança-se menos do que podia. Eu acho que na Câmara nós temos toda a condição de fazer a discussão junto, né, Jô? Um modelo para BH e a Câmara que vai adotar esse modelo. Como é que a Câmara se moderniza também do ponto de vista da modernidade progressista. Como é que Belo Horizonte avança com uma Câmara que queira avançar ao invés de retroceder nesse aspecto que eu acho que às vezes é medieval, parece da Idade Média. Eu vejo alguns vereadores discutindo questão de vacina, me dá até tristeza. A humanidade já resolveu isso, Jô. Vacina é coisa tão antiga, para estar retornando, se a gente vacina ou não vacina. Rogério, eu acho que é muito importante isso que você fala sobre a Câmara,
porque nós vivemos uma Câmara em que tinha gente de opiniões completamente diferentes das nossas, em relação a direitos dos trabalhadores, em relação a investimentos concentrados nos ricos e não nos pobres, mas o debate era de proposta, de ideias. Não era hoje aqui que eles falam de valores morais, defesa da família. A defesa da família que eles fazem, eles cortam direitos das mulheres de assistência à saúde plena, reprodutiva. A defesa da família que eles fazem, eles impediram, como o deputado aí, que se diz é o grande defensor, impediu de que a prefeitura tivesse empréstimo para investir na Avenida Vilarinho. Então, não é defesa de família, é apenas um discurso que diz, e aí com a vida pessoal de cada um, para enganar a população, como se eles fossem os defensores da vida, e são exatamente aqueles que tiram as possibilidades dos recursos para os pobres, dos recursos para investir nessa região. Então, eu acho que a gente tem que conversar muito com a cidade de Belo Horizonte. Nós achamos que tem que ser plural, tem que ter gente. Na época da gente tinha a briga dos grandes empreiteiros e a gente defendendo a melhoria das vilas e favelas. Mas era uma disputa de ideias de políticas públicas. E não essa coisa de impedir que tenha vacina, que tenha investimento na Avenida Vilarinho. Exatamente, da Vilarinho. Né? Essa história foi uma icônica, né? Essa turma da extrema-direita se reuniu, Belo Horizonte ia pegar um empréstimo de 800 milhões, né? E para as obras na Vilarinho, da bacia de contenção, e eles fizeram uma composição e conseguiram derrotar o empréstimo né? E saíram comemorando, como fazem, né? Pega o celular, faz aqueles selfie no celular e sai comemorando. Conseguimos derrotar o prefeito. Não derrotaram o prefeito, derrotaram a cidade. 800 milhões de obras de contenção de enchentes numa região necessária como é Vilarinho e outras. Então, eu acho que isso é atuar na oposição à cidade, né? Não, total. Não é um programa que a pessoa tem, porque ficar contra isso é realmente lastimável. É o mesmo, esse deputado um dia estava junto com o governador do estado e também com um senador. Os três, eu até chamei triparada dura. Comemorando que agora não é necessário, mas segundo eles, não é obrigatório, aliás, nunca foi, vacinar as crianças em escola. E dando, assim, gargalhadas, achando ótimo. Por que ao invés de incentivar que se vacine, procura não vacinar depois de 700 mil pessoas morreram de Covid, a gente buscando a vacina mais rápido, quando a vacina deu certo, pararam de morrer pessoas que vacinaram. Então nós tínhamos que esperar a vacina e eles mandando, junto com o Bolsonaro, o povo ia à rua se infectar, que dizia que quanto mais rápido se infectasse, mais rápido ia passar a pandemia. Olha a ideia, se isso não é coisa de idade média. Enfim, você precisando de tempo para poder descobrir a vacina. Hoje, felizmente, em 1 ano descobre uma vacina. Naquela época, a crise era muito maior. Então, a humanidade já aprendeu como lidar com isso. Eu fico, às vezes, assim, veja se Belo Horizonte passa umas mãos dessas. O preconceito que se tem, né? Preconceito contra religiões afro. Não sei por que isso, porque sempre convivemos bem com qualquer tipo de religião, seja de origem africana, evangélicos, católicos, kardecistas, os que não querem ter religião. Mas sabe o que eu acho disso aí? A ideia deles é desunir, porque se você tem um povo unido em torno de um programa avançado, como é que nós vamos melhorar a cidade do ponto de vista ambiental que está precisando, como é que nós vamos colocar tudo quanto é criança em creche para a escola, como é que nós vamos melhorar as unidades de saúde, as UPAs, tem pelo menos 2 UPAs que são imediatas de construção e várias que eu estive olhando, sequer ar-condicionado tem, como é que você melhora o sistema de saúde do município, como que você melhora a mobilidade urbana, tem aí o debate sobre o metrô, como é que acompanha o metrô, as linhas de ônibus, como é que você dá melhor qualidade de locomoção às pessoas e mais barato, não pode ser uma passagem a 5,30, isso diminuiu o metrô de 280 mil pessoas por dia para 100 mil, como é que isso vai se viabilizar?
Tem muita discussão a ser feita na cidade, saneamento básico. Sim. Tem muita coisa ainda a se fazer dos parques lineares com árvore, fazer tratamento de esgoto. Minha Casa Minha Vida, que são programas importantes. Os jovens que precisam entrar naquele programa Pé de Meia do presidente Lula, que é fundamental para ele ter um dinheirinho para continuar e não sair, não ter evasão escolar. Tanta coisa para discutir em Belo Horizonte, que você pode unificar o povo em torno de um programa, mas eles escolhem desunir. Se fulano é preto ou é branco, se é homossexual ou se não é, se é cis, se é não sei o quê, se é evangélico, se é católico, se é de Umbanda, se é... Isso não deveria nos desunir. Não há diferença nisso, porque o programa comum para o nosso povo é o mesmo. Essa é a discussão de Belo Horizonte. Ficar fazendo essa discussão atrasada de princípios de ultradireita lá de trás, eu acho que isso não leva a nada. E eu acho que o que eles querem é fazer isso para ficar brigando com o presidente Lula. Agora, você imagina um prefeito que só fala de viés ideológico de ultradireita e brigando com o presidente da República. Isso vai ajudar o quê, Belo Horizonte, João? O que isso ajuda, Belo Horizonte? E eu acho, inclusive, Rogério, o seguinte, a vacina para esse negócio, né, o dia que a gente tocou no ponto de vacina, é justamente o que a gente está fazendo, né, que é esse esforço de construção de programa e a gente comunicar, né, um pouco conversar no dia a dia. Inclusive, assim, a gente acompanhando, a gente discute muito na federação e o Rogério está na ponta desse processo, né, que é de propor um novo modelo de gestão, né, essa ideia do território da cidadania, Sim. que você está falando muito, né. Isso eu acho essencial. Então vamos lá, começar pela Câmara, né? O PCdoB, por exemplo, já está com uma turma boa aí de vereadores, de pré-candidatos. Sim, né? sim. Nós temos lá o Branco, Sofia. forte, a Sofia, uma menina extraordinária, jovem, né? Temos lá, eu tive lá no lançamento do W2. No hip hop, pega essa juventude aí, que aliás tem feito um debate aí sim ideológico, mas de ideias da juventude, combatendo o reacionarismo, muito interessante. A cultura, né? E temos também o Gilson com a educação, professor, né? O Gilson que já foi vereador. Então o PCdoB está vindo com uma turma grande. A gente queria que a Ju viesse também, mas ela está na retaguarda apoiando. Estou aí ajudando o futuro candidato, por enquanto pré-candidato, Rogério Correia, a cuidar melhor de Belo Horizonte. Isso, e a Ju está me ajudando muito lá, viu, na coordenação, o Richard também, o Wesley também está me ajudando lá na comunicação. Então eu acho que primeiro é uma Câmara progressista, isso é essencial para a gente poder ter conversa. É claro que tem que ter oposição mesmo. Eu já fui oposição, já fui situação, eu sei o papel do parlamento. É essencial que tenha oposição mesmo para saber, inclusive alertar a cidade, o próprio prefeito. Mas é algo para construir e não para destruir. Agora, a outra questão são as regionais em Belo Horizonte. Vamos lembrar da época que as regionais funcionavam? Nós tínhamos na Leste, o PCdoB sempre deu uma contribuição muito grande com vários administradores que eram verdadeiros subprefeitos. Tivemos outros também, a minha região em Belo Horizonte era Noroeste. Nós tivemos lá a Neira Batista, que depois foi vereadora, a Neuzinha. Tivemos grandes administradores que faziam o entendimento político da região e resolviam muitos dos problemas, porque havia uma descentralização. Nós temos que retomar essa descentralização administrativa. A outra questão que eu acho importante são os orçamentos participativos. Você vai na periferia e pergunta, como é essa obra aqui, como é que ela foi feita? Foi na época do OP. Nós votamos essa obra no OP. É um centro de saúde, é uma escola, é uma praça. É impressionante como nas periferias o orçamento participativo fez obras importantes. Sim. Nós precisamos voltar com ele com força. E agora nós estamos lançando um conceito, que estamos ainda construindo, né, Jô? Que é o que eu tenho chamado de territórios da cidadania. Você vai ver na cidade o que são territórios por afinidade, sim, afinidade social, afinidade regional, afinidade de igualdades que se apresentam naquela determinada região, e ali você forma um território, e esse território terá que ter assistência de todas as políticas públicas. Sim. Então a prefeitura leva para lá o debate sobre a implantação das políticas públicas da prefeitura, do governo federal e do governo do estado, se tiver, né? O governo do estado, se tiver, faço uma ressalva aí, porque infelizmente não está tendo. Mas leva para lá também, por exemplo, a Copasa. Então você vai levar todos os instrumentos de política pública e discutir naquela região o que falta, o que não foi feito, em especial nas que têm desenvolvimento humano menor. Aí você vai fazer um choque de políticas públicas. Choque não é boa palavra, não.
vai fazer aí uma concentração de políticas públicas. Mutirão de políticas públicas. Mutirão de políticas públicas. E ali as pessoas vão ter consciência daquilo e escolher representantes que vão debater essas políticas públicas. Então você tem a participação popular direta. É uma experiência que nós já tivemos no segundo governo do Lula na área rural. Eu fui coordenador aqui em Minas Gerais dos territórios da cidadania rurais. Depois eles foram para cidades também. Eu acho que nós fizemos isso em Belo Horizonte, vai ser um parâmetro para o Brasil todo de participação popular maior. E as pessoas, quando sentem que elas próprias constroem as políticas públicas, elas vão se apoderar delas. É mais difícil de tirar da pessoa, porque passa a ser aquela ideia de pertencimento. E nessa ideia sua, Rogério, eu acho que é muito importante o território de cidadania ser reforçado na inclusão digital da população. Nós temos, historicamente, a conquista de um equipamento importante nosso, a Prodabel, que já cumpre, desde o período do Patrus, do Célio, do Pimentel, um papel muito importante de incluir. E nesse território vai ser muito mais fácil eles acessarem a internet para ver a situação na saúde, eles terem informações. Então, o seu território, eu digo o seu projeto Território de Cidadania, é também um projeto que incorpora, através da internet, da inclusão digital, e agiliza os serviços públicos. Digo isso porque é uma angústia. Eu fui um dia no meu posto de saúde, que era o mais perto, e era bem mais longe, só que o meu território não era aquele. Eu tinha que ir para o Valdomiro Lobo e não para o da São Rafael. Então, se você tem um posto geograficamente articulado, incorporado toda a estrutura de inclusão digital, de tecnologia, vai ser um avanço muito grande. Autonomia para os territórios, que aí retoma o que existia nos governos populares em relação ao administrador regional ter direitos, poder tomar iniciativas para não ficar centralizado e, ao mesmo tempo, incluir digitalmente a população ali, porque é um grande instrumento para avançar. Ô, Jô, mulheres, por exemplo. Mulheres no território de cidadania. Eu fico pensando. Nós fizemos algumas pesquisas qualitativas. Então, às vezes, você pergunta para a turma de homens: qual o principal problema de Belo Horizonte? Vai ganhar, em geral, transporte. Isso aí é muito falado. Pergunta para as mulheres: segurança. Mas aí você pergunta para a mulher o que é o conceito de segurança. O conceito de segurança para a mulher não é o conceito de segurança de polícia lá onde ela mora. É o conceito de segurança da família, da sociedade que vive ali. De não ter poste sem luz para ela chegar em casa da noite e não ter violência. Ela quer ter o controle de quem mora lá, se as pessoas também não fazem assédio. Se você tem algo que tenha participação, a fiscalização da própria comunidade, ela é efetiva também. Ela mostra respeito, ela discute isso nas escolas. Você vai ver com as mulheres quais são. Devia ser homens e mulheres, mas a sociedade é machista, né? Venhamos e convenhamos. Devia ser homem e mulher. Como é que deixa a criança e vai trabalhar? Devia ser tarefa dos dois. Mas, em geral, é mais da mulher. Ela que tem que pensar como é que ela vai deixar a criança para ela ir trabalhar. Se não tem creche ou pré-escola integral, como é que ela faz isso? Ela deixa de trabalhar. Então você vai ter esse debate feito com as mulheres para você colocar a questão da cidadania e da igualdade de gênero no seu território. Rogério, Wesley, só pegando esse gancho das mulheres, Belo Horizonte é uma cidade feminina. Existem 164 mil mulheres a mais do que homens. Belo Horizonte tem de 86 homens para cada 100 mulheres.
Belo Horizonte tem... Ela nasceu, a primeira criança que nasceu aqui, a Minas Horizontina, o nome dela era mulher, era uma menina, né? Nós temos, pela luta das mulheres aqui, conquistas muito importantes. Nós tivemos nosso Conselho Municipal da Mulher, que foi do período Patrus. Nós tivemos a Casa Abrigo também, do período do Patrus. Então, nós temos muitas conquistas. Mas eu creio que a gente vai ter, e eu queria saber como que ampliar as políticas públicas, desde o cuidado com a criança, e aí escola integral, até também particularidades, ter ginecologista, ter saúde mental, porque para as mulheres hoje está muito difícil. Então, a gente teria que ter uma estrutura que pudesse assegurar a presença maior das mulheres na gestão e na administração. Bom, Ju, eu tenho discutido isso lá no programa. Você tem participado, representa lá o PCdoB, nós estamos com um núcleo de programas para elaborar o programa. Eu tenho por mim, queria ver opinião suas também, nós vamos formatar isso junto, mas o presidente Lula fez o Ministério das Mulheres. Sim. Eu acho que aqui necessita de uma Secretaria das Mulheres. Sim. Por que Sim. não? Se são maioria, tem problemas específicos, tem especificidades da mulher que precisam ser colocadas como política pública, eu acho que merece uma secretaria. A mesma coisa eu penso entre pretos e pretas, negros e negras. Sim. O pessoal também precisa, porque o preconceito é muito grande ainda e a questão de classe às vezes se confunde, porque os negros e negras têm menos chance ao trabalho, tiveram menos chance ao estudo historicamente devido ao escravagismo. Então, isso não está solucionado. Então, eu acho que são duas secretarias que eu penso em formatá-las, em ter uma secretária de mulheres, Sim. uma secretária também da igualdade racial, para que pudesse fazer política específica para esse ponto. E isso casa, Rogério, assim, ao meu ver, com essa ideia toda do território de cidadania, né? Como, ou seja, um espaço institucional que congrega ali as diferentes políticas públicas no território, ou seja, está ali próximo, né, do lugar de moradia, né, do lugar de circulação, de lazer das pessoas, e que elas possam ter esse acesso, e mais do que o acesso, é o acompanhamento do poder público acerca dessas questões que são do cotidiano, é a segurança, é a inserção de um público que que tem mais problemas de inserção em um determinado nicho do mercado de trabalho, a formação, ou seja, poder público mais próximo no território da vida do cotidiano das pessoas, e isso conforme nas diferentes áreas. Então, área especial para as mulheres, né? Para a população negra, para a juventude, né? Inclusive, a gente teve uma conversa aqui que foi muito legal aqui no BH Pode Mais com a juventude aqui do PCdoB, e a gente tem uma pergunta aqui no final, depois eu vou te fazer, mas já fazendo spoiler aqui para o Rogério, que é onde a gente vai se encontrar, né, em Belo Horizonte. E um dos jovens que participou aqui, que foi o Caio, ele falou assim, não, a gente vai se encontrar lá no Centro de Referência da Juventude, que foi para mim, para minha história, um lugar que fez total diferença, porque lá que eu me articulei, que eu tive acessos e etc e tal. Ou seja, é um espaço que é central aqui em Belo Horizonte, mas que dentro desse espírito do território de cidadania pode se replicar, né, no território, Exatamente. Nas periferias aí da cidade. Eu acho que essa ideia de território e cidadania é muito, muito interessante. E ela vai ser um espaço político, ela não é só um método. Sim. Ela é um espaço político de se fazer democracia, democratizar a gestão literalmente. Pode ser algo a se avançar para frente. Aí você tem a presença do Estado nesses territórios, nesses locais, democraticamente constituído e com participação popular. Sim. Ali vão os terreiros, ali vão as igrejas evangélicas, ali vão as igrejas católicas, ali vão as escolas, os centros de saúde, tudo você engloba num debate público. Então você terá a presença do Estado com participação, elege pessoas que vão representar o território da cidadania, vê a forma de fazer eleição, dá autonomia. E a prefeitura reconhece aquilo enquanto um mecanismo de interlocução. Eu acho a ideia, ela tem tudo para dar certo. Onde nós fizemos na época do governo Lula, deu muito certo. Sim. Agora, chama a atenção, vou voltar lá no ponto que nós estávamos falando de democratização, desde a Câmara até o território da cidadania, passando pelo OP e também pelas regionais.
precisa da Câmara aprovar isso, né? Sim. Então você vai constituir etapas de organização popular que passam também pela Câmara de Vereadores e Vereadoras. Então precisa de ter vereadores com a cabeça aberta da participação popular. Estou falando isso, João, porque a primeira vez que o Patrus lançou orçamento participativo, nós tivemos uma dificuldade mesmo com aquela Câmara que tinha lá os 9 do PT, Sérgio Miranda, Arutana e outros progressistas, para aprovar o orçamento participativo. Tivemos que fazer muita pressão e naquela época havia um movimento popular mais efervescente, era fim do regime militar, nós estávamos muito animados, a juventude, né? Nós, inclusive, muito jovens, nós fizemos uma pressão enorme. E a Câmara aceitou, depois de muito debate, a história do orçamento participativo. Mas eles achavam inicialmente que isso ia tirar poder do vereador. E dizia, não, o vereador participa também, ele leva as propostas. Foi um sacrifício. Então, com uma Câmara dessa, se você propõe lá fazer território cidadania, o vereador joga pedra no prefeito, caça o mandato dele. Então, quando eu falo que tem que ter vereador progressista, é fundamental para essas ideias andarem. Mas, Wesley, você tocou num assunto que eu acho muito importante, essa questão da relação com a juventude. Sim. E nós estamos com uma briga, tanto no Brasil como aqui também, é que o pessoal acha que para a juventude, com as dificuldades que a juventude tem, hoje, porque o capitalismo desconstrói alternativas, tira a liberdade, não dá cultura para a juventude, mas estão inventando que a solução para a juventude é a escola cívico-militar. Eita! Você, que tem uma experiência na área de educação, aliás, porque é uma família cercada de educadores, mas também sua própria experiência como professor, como que você trata essa questão da disciplina da juventude? Como é que na escola você não põe militar para cuidar da disciplina dos meninos, mas dá uma situação que os meninos aprendam a conviver na sociedade? Olha, Jô, você tocou muito bem. Lá na Câmara de Deputados, na Câmara Federal, nós passamos por esse período de discussão na época do governo Bolsonaro. Então, eles falavam muito nas escolas cívico-militares. Primeiro que não deu certo. Onde eles tentaram instituir, não avançou. Não vamos confundir escola cívico-militar com as escolas militares. É aquela que tem colégio Tiradentes. Importante. Isso é outra coisa. Isso é que nós respeitamos, é muito importante. Isso, e sempre teve. Sempre teve o colégio Tiradentes, são às vezes filhos de militares, estão para lá, então você tem uma modalidade. A escola cívico-militar que eles falam é um modelo de escola que você vai lançar na periferia, por exemplo, e que você volta à época do regime militar. Eu, por exemplo, fui aluno do Estadual Central, como eu disse. Lá tinha a figura de uma pessoa que fiscalizava os alunos, chamava disciplinador. O disciplinador, ele ficava lá na escola olhando que meia que o aluno entrou, se a calça dele estava mais comprida, se a camisa estava suja ou não, e ali ele dava punição, o tal disciplinador. Então era uma escola que era um modelo completamente assustador, as crianças tinham medo de ir à escola. Olha, isso não é escola. A criança precisa ir lá para aprender e ensinar, né, como dizia Paulo Freire. Então isso é um negócio tão absurdo que isso em lugar nenhum do mundo deu certo. A não ser que você queira fazer pessoas com pensamento, eu diria, de ultradireita e neofascista, como Hitler fez na Alemanha. Aí tinha um modelo obrigatório de escola onde todos tinham que rezar aquele tipo de cartilha. Não se respeitava a diversidade nem nada. Escola é outra coisa, escola é outra conversa. Então, a escola cívico-militar não deu certo do ponto de vista pedagógico. Não existem dados que digam que elas são melhores que as outras. Pelo contrário. No caso das escolas de ensino médio, as que têm o melhor índice no Brasil inteiro são as escolas chamadas Institutos Federais, os IFES. Por quê? Porque você tem ali um modelo de escola integral, você tem a opção do ensino profissionalizante, você tem uma escola mais bem estruturada. Isso é que deve ser o modelo que a gente siga em toda a escola. Então, acho que esse é o modelo de escola. Agora, o atraso dessa turma é tão grande, por isso nós não podemos deixar Belo Horizonte cair na mão deles, que eles andaram discutindo na época do Bolsonaro o homeschooling, Sim. que é a criança em casa. Então, você acaba com a escola e vai ensinar a criança na família dela. Para os ricos, ou os muito ricos, que
que caem nessa história, os muito ricos caem nessa história, porque não é qualquer rico também que pensa assim, não. Mas esse que tem muito dinheiro para tratar o filho dele como se tivesse que estar apartado do mundo, já vai aí um preconceito enorme. Essas crianças ainda poderão ter aula particular disso ou daquilo, vão ser formatadas à semelhança daquilo que o pai pensa sem uma conversa global, que já é ruim, não é nada indicado do ponto de vista pedagógico. Agora, imagina isso nas periferias dos grandes centros e aqui em Belo Horizonte, homeschooling, a criança dentro de casa. Vamos lembrar o que foi a pandemia, né? As mães já estavam aguentando mais, elas queriam os alunos na escola para poder aprender, para ter energia. Então, realmente é um atraso muito grande que é eivado de preconceito. Então, eles dão duas soluções. Eu ponho a criança sem escola, dentro de casa, e aí as crianças que são mais pobres vão ficar sem aprendizado, a verdade é essa, ou uma concepção que querem fazer dos filhos do povo escravos de um modelo militarizado, no sentido de uma disciplina para obedecer à ordem de desigualdade que está posta no mundo. Esvaziada de crítica, né? Esvaziada de crítica. Então, sinceramente, Jô, isso não deu certo, felizmente, mas eles insistem, né? Se você pega São Paulo, o governo de São Paulo faz nisso. Imagina um prefeito de Belo Horizonte com essa ideia. E você sabe que tem um aí, né? Tem um candidato aí que diz que tem o Nicolas, o apelido dele, respeitosamente, é Chupetinho. Chupetinho. Então diz que tem um parceiro que aí é o Chupetão. Nós não podemos deixar que isso se transforme em Belo Horizonte numa política pública de jeito nenhum. Porque essa turma é muito translocada, né? Agora, Rogério, eu até um pouco do cacuete, assim, eu sou economista, já sabe, né? Eu sempre trago um pouco para esse lado da história, porque também é complementar, né? E a gente falou aqui hoje, né? Nessa educação, inclusive, é algo assim que a gente precisa fazer só um podcast para discutir a educação, né? Mas tem toda a questão do investimento necessário para a gente implantar algo que a gente defende, que são as escolas integrais, para toda, né? Para toda a comunidade escolar. Tem investimentos em saúde, em segurança, que a gente, né, que fala que são muito do cotidiano, uma cidade preparada para dar um bom ambiente para as pessoas. E, inclusive, a questão da própria empregabilidade, né? A gente estava conversando mais cedo, e eu também venho colocando isso até aqui no BH Pode Mais mesmo, que Belo Horizonte tem acompanhado aquela história que está acontecendo com o Brasil nos últimos 15 anos, principalmente nesse período do golpe para cá, mas de maneira mais intensa, que é uma cidade que está vivendo de serviços muito básicos, né, tradicionais. Então a gente está falando aí de oficina mecânica, do cabeleireiro, o serviço público, que de fato tem uma presença importante na renda e no emprego em Belo Horizonte. E é uma cidade que não tem avançado no cacuete dos economistas aí, né, nessa pauta do desenvolvimento ou da complexificação da economia, né, de ter uma economia mais complexa. Isso tudo envolve uma estratégia que vai desde o nível local, mas obviamente tem uma parcela significativa de política para o país. E o governo federal lançou recentemente o programa Mais Indústria Brasil, né? Sim. E que tanto para a parte da indústria, mas também para esses serviços complexos. Isso tudo se embaralha aí em várias coisas que a gente conversou, né? A gente tem aqui agora recentemente a questão da vacina, né? O UFMG desenvolvendo uma vacina, mas que fica pendente por falta de investimento que poderia ter a participação, inclusive da Prefeitura de Belo Horizonte, como uma maneira de estimular a criação de empregos mais qualificados, a uma tecnologia que fica no território, né? No jargão da economia, é o endogeneizar o investimento. Bom, acho que esse é um ponto importante para a gente conversar, né, nessa questão do programa. Inclusive, você tem falado uma coisa, eu tenho ficado muito atento assim, no que você tem falado, que Belo Horizonte não precisa só de um gestor, né? Precisa de uma liderança política, né? Exato. E é uma liderança que é para dentro, mas é também para esses assuntos que envolvem a articulação com o governo federal, que envolve um novo modelo, né, para a cidade. E aí essa parte econômica eu acho que é fundamental, essa liderança política aí também, Rogério. Eu acho que é exatamente isso, de uma liderança política. Outro dia eu tive também no lançamento do nosso ministro e vice-presidente Alckmin, no programa excelente do governo para a indústria, que é a reestruturação do maquinário. Então eles vão modernizar o maquinário, há um incentivo para isso, e foi muito comemorado. Estava lá o presidente da FIENG aqui. Eu acho que nós temos que conversar com esses setores.
Nós precisamos pensar para Belo Horizonte o que você moderniza do que existe de indústria, a relação com as indústrias que tem em outras cidades que são da região metropolitana e que tem mais área industrial, mas ao mesmo tempo como é que você forma pessoas para este novo processo mais modernizado. Então, quando o Lula ensaiou para cá o Instituto Federal, sim, nós pensamos logo em ir para o Barreiro. Acho que foi uma tacada de mestre, porque fazer realmente em outra região, estava se pensando no Buritis. Sim. Nada contra o Buritis, a não ser que lá já está tão concentrado de gente, que eu não sei como é que você ia colocar 1.400 alunos indo lá todo dia, porque quando chegar o ápice vai ser isso, e sair do Buritis. Fora que a imensa maioria dos alunos não seriam de lá. Sim. Porque tem pouco e tem outras também expectativas daquela juventude. Mas no Barreiro é essencial. Sim. Então você começa também a ver e atrair com a formação que você tem. E a formação no Barreiro será exatamente para a indústria. Sim. Então isso é uma forma de você atrair também uma modernização do setor industrial e do parque industrial, sim, para as nossas regiões que tem aqui. Então eu fiquei de olho nesse programa do vice-presidente Alckmin. Ali com ele que nós precisamos de conversar sobre isso. Eu estive em Washington lá, inclusive junto com a Jandira e outros deputados e senadores, para ver a questão da CPMI do golpe junto com a CPI de Capitólio. Mas pensando em BH, eu fui lá também visitar algumas áreas lá que eu julgo importante de trazer experiência para cá. Então, nós vimos nesse aspecto, eu fiquei encantado, áreas, eu pensei no centro da cidade, que você tem aquele monte de edifício e não tem área real de fazer lazer e fazer turismo. Como é que a gente transforma esta região numa região que você pode levar e pensar em turismo ali? Sim. A mesma coisa a Serra do Curral. Cheguei a conversar isso com o Freixo o dia que veio aqui. Tem tanto projeto meu, iniciativa minha, quanto da Duda, para fazer ali um parque nacional da Serra do Curral. Já imaginou ali um parque nacional da Serra do Curral? O que você vai atrair de turismo para Belo Horizonte em vez dessas mineradoras que estão destruindo tudo? Um horror aquilo que está lá. Você vai lá, assusta. Cada vez eles adentram mais na exploração de minério na Serra do Curral. Tem que paralisar o processo. Nós estamos conseguindo essa vitória, inclusive na Justiça, e tem que recuperar a área para você fazer ali um parque grande, sim, que vai ser um atrativo turístico muito, muito interessante, um parque nacional. Mas lá em Washington, que eu estava dizendo, eu conversei lá, nós visitamos o BIRD, sim, e eles têm um projeto também muito moderno. Eu fiquei de fazer uma visita aqui no Brasil, no BIRD, o representante do Brasil estava lá em Washington, sim, sobre mobilidade urbana em BH. Eles têm um projeto que eles querem discutir, que acho que isso também pode trazer para Belo Horizonte alternativas de mobilidade urbana moderna, sim, que ajudam a cidade a ir para frente, a respirar o futuro também. Nós não podemos deixar Belo Horizonte sem pensar no como é que ela vislumbra para frente. É claro que isso significa também ver o que é nosso centro turístico, manter a nossa história, mas você precisa pensar em modernizar a cidade. Então, tem muita coisa para fazer para Belo Horizonte para frente. Sim. Agora, precisa de uma liderança política mesmo. O prefeito não pode ser apenas um técnico, um bom técnico na cidade. Bem porque, por mais técnico que ele seja, ele não vai conhecer de tudo. Hoje a ciência, né, ela é tão ampla, você tem que ter a cabeça aberta para que a ciência possa te dar outras alternativas. Sim, sim. Você falou aí nessa questão econômica, eu sempre tenho inquietação, eu não sou economista, meu desafio... Mas isso é uma qualidade, viu, Jô? Isso eu aprendi a tabela, mas o celular resolve o problema. Mas, para mim, é sempre uma inquietação como que você amplia espaços de trabalho em Belo Horizonte. Porque eu assustei muito quando a gente estava discutindo para a conferência do PCdoB, que eu estava na presidência, assustei muito quando você tenha, em 2018, 33 mil microempreendedores individuais
que em 22 já pulou para 221 mil microempreendedores individuais. Que expansão é isso? Esses microempreendedores são apenas os barbeiros, a mecânica, costureira não tem mais tanta, né? Porque está crescendo. O desafio nosso é como que está crescendo e que possibilidades de você aperfeiçoar a relação, a inserção desse no mercado. Nós temos, nós mulheres, temos a bandeira é a autonomia econômica. Para isso, você tem, como nós temos lá no Novo Arão Reis, o Instituto Mulheres Amadas, que são mulheres vítimas de violência. Aí eles fazem artesanato com sandália japonesa. Aí uma lá pediu para aprender Canva para ela vender. Como é que você estrutura e reorganiza esse mercado para os microempreendedores individuais? Bem lembrado, isso daí Zola. porque... Bem lembrado. Eu não conheço cidade que tem uma feira aqui. Aqui a gente chama de feira hippie, carinhosamente, né? Eu não conheço uma cidade, uma capital, que tem uma feira do tamanho dessa que a gente tem na Afonso Pena. E ela é pouco vislumbrada enquanto algo que pode ser tido como turismo de negócio, por exemplo. Você pode explorar aquilo do ponto de vista, no bom sentido da exploração de uma feira dessa envergadura, com tanta produção, de ser um fator de recursos a serem angariados pela cidade muito maior. Aquilo pode ser uma feira bem mais bonita, mais atrativa, com mais venda, que atraia pessoas de fora. Eu acho que isso também é outra questão a ser pensada. Essas feiras nossas são características de Belo Horizonte, né? Feira, praça, boteco, a gente tem muito também. Ô, Rogério, agora tem até um pitarcozinho meu aí, que é o seguinte, a Jo falando sobre isso, eu fico pensando, essa coisa da gente promover o investimento e trazer uma economia de mais qualidade para a cidade, ela é essencial. E aí sempre vem à memória que são quais instrumentos no nível da administração municipal que a gente tem, né? Eu fico pensando. E aí tem, por exemplo, a PBH Ativos. Sim. Eu fui esses dias lá, até por essa questão de discussão nossa do programa, né? Estava lá dando uma olhada na PBH Ativos, no balanço, etc. Está trabalhando hoje, basicamente. Tinha um projeto que me parece que ele ficou um pouco para trás, que era o do P7 Criativo, que a PBH Ativos participando do financiamento de startups, etc., ou na alavancagem, né, para startups. Mas hoje, basicamente, ela faz dando a alavancagem para projetos de parceria público-privada na saúde e na educação. É reforma de posto de saúde, reforma de escola. Tem um modelo de negócio aí também que ele é meio complicado, a gente precisa ver ele com cuidado. Que essa coisa, né, essa cobiça da participação privada de alguns serviços públicos essenciais. A gente precisa ver isso com cuidado. Mas, por exemplo, eu não vejo PBH Ativos participando, por exemplo, dando alavancagem para o financiamento da vacina, de uma tecnologia que o UFMG está desenvolvendo. E aí eu estou dando exemplo da vacina, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? A vacina é uma tecnologia no setor automobilístico ou na questão ambiental, para essas soluções, né, que a cidade precisa. E tudo isso ainda poderia estar articulado com essa questão da mobilidade. Em Belo Horizonte, por exemplo, foi uma vitória do plano diretor de anos atrás, né, que a gente aprovou, a questão das centralidades, que inclusive tomamos um revés na Câmara também acerca disso, por causa do mecanismo da outorga. Mas, enfim, esse tipo de solução que envolve tecnologia, que envolve uma série de coisas, e que esse instrumento da Prefeitura poderia estar ali servindo de alavancagem, né? Com certeza, eu acho que pode incentivar muitos setores com isso. Acho que é uma parte de Belo Horizonte que cresceu pouco ainda, esse incentivo da Prefeitura. Então nós vamos ter que, na economia também, ser criativos, né? Nós também não podemos pensar a economia nossa só naquilo que foi tradicional. A Jo tem razão. Essas MEIs, por exemplo, e tem sido uma discussão, a uberização do processo, como é que você garante direitos, acho que isso tudo é importante, né? A gente está preocupado aqui, Wesley, um pouco com a agenda do nosso pré-candidato, mas creio que ele pode desenvolver que eu acho muito importante, qual é a perspectiva, levando em conta que a gente sabe essa sua agenda.
Pois é, Ju. Olha, Wesley, primeiro agradecer vocês. Estou muito animado, viu? Eu acho que Belo Horizonte tem muita coisa a mostrar para o Brasil. E essa eleição, ela primeiro tem essa característica, ela não deixa de ter uma importância nacional. Não só de Belo Horizonte, mas as outras. O resultado do que acontece agora em 2024 vai ter uma influência com certeza em 2026. O Brasil não pode, de forma alguma, felizmente tivemos uma vitória espetacular no México agora. Sim. E nós precisamos de que isso aconteça no Brasil de novo. Eu acho que um retrocesso no Brasil significaria mundialmente uma perda e o caminho de uma política autoritária e neofascista que está crescendo no mundo, ou pelo menos estão buscando articular. Eu acho que eles projetam fazer uma espécie de uma internacional fascista no mundo. Eles estão atrás disso. Então, nós não podemos, no Brasil, correr o risco de que isso aqui seja um elemento desestabilizador do processo democrático mundial. Então, por isso, até nós lançamos essa ideia de uma frente parlamentar global, democrática e antifascista. Lançamos um manifesto e vamos trabalhar isso. E isso é um contexto também que nós não podemos deixar fugir do processo eleitoral. É o que Belo Horizonte contribui para o futuro. É claro que quando você discute o município, as eleições municipais, você tem que partir do município, o que você vai fazer ali. Mas não pode esquecer que nós não vivemos numa ilha, é uma cidade que vive dentro de um processo. Então essa é a primeira questão. O adversário central nosso é o adversário da ultradireita. Isso a gente tem muita consciência. Segundo, nós precisamos para pensar uma cidade que tem uma liderança política, eu acho que hoje ela está articulada ao projeto do governo do presidente Lula. E a essas forças nos facilita a ir e fazer Belo Horizonte avançar. Sim. Então, ser aliado do presidente Lula no momento desse significa ter, inclusive, recursos para as coisas que são fundamentais. Minha Casa Minha Vida, moradia, um déficit muito grande. A gente tem corrido periferia aí, viu? A pobreza ainda é muito grande, muita falta de saneamento básico. Pessoas convivendo ainda com rato, com barata, uma ratazana de todo tamanho, parece gato. Isso não pode ser... A gente não pode se acostumar com isso, achar que isso é normal. Isso tem que ser resolvido, tem que dar um jeito de colocar isso como prioridade. Eu acho que nós teremos parceria com o governo através do PAC para isso, de mobilidade urbana. Então isso nos facilita a ser também uma liderança política. Agora, para isso precisa aglutinar os setores progressistas, né? Sim. Quando eu falo progressista, é para além até dos partidos de esquerda ou centro-esquerda. Pensando no primeiro turno de preferência ou até no segundo turno, conseguir uma articulação programática que permita apontar a nossa ida ao segundo turno. Eu acho que vai ser uma disputa com as forças de ultradireita e forças mais reacionárias e já acenar para uma frente em que a gente ganhe as eleições e caminhe. Então nós estamos trabalhando esse arco também de alianças com bastante amplitude e, evidentemente, construindo um programa que seja comum a essas forças. Né? Bom demais. Eu acho, Rogério, para encerrar assim, nós não queremos que ocupe a Prefeitura de Belo Horizonte quem for amigo de Bolsonaro. Essa é a nossa linha limite total, porque são aqueles que defendem a destruição do que é mais de humanidade, né? Por isso que eu acho que você é um excelente pré-candidato e o PCdoB tem muita satisfação de construir essa caminhada com você. PH pode mais, né? Pode mais. Isso, Jô. E, Rogério, para acabar mesmo, dá o seu recado aí pro pessoal, onde a gente vai se encontrar nessa Belo Horizonte, pra gente continuar esse bate-papo, só que aí nas ruas, aí nessa vida de BH. BH que pulsa, que é, inclusive, outra frase do Rogério que eu gostei muito, muito esses últimos tempos. Eu estando aqui ao lado da João Moraes, a gente não pode deixar de citar o Mercado Central, né, João? Muito bem. Realmente uma cervejinha gelada ali no Mercado Central tem a sua hora e aqueles diversos cheiros que vêm da Minas Gerais, né? Que nós somos daqui, eu sou nascido em Belo Horizonte, mas fui deputado estadual, 4 mandatos, federal, então eu conheci essa Minas Gerais, muito. E essa Belo Horizonte é a síntese dessa Minas Gerais. Belo Horizonte é ainda uma roça grande, viu? Cresceu demais, mas é uma roça grande. Quando você vai no Mercado Central,
você sente ali os sabores de Minas, os gestos, as cores, a diversidade de Minas Gerais. Minas são muitas. Acho que ali é um lugar legal da gente encontrar, conversar e, por que não, tomar uma cervejinha bem gelada e um fígado com jiló, que me desculpe aí os veganos, né? Mas um pão de queijo com um cafezinho também vai bem. Conversa boa demais com o Rogério. Rogério, obrigado, viu? Obrigado. Jô, obrigado novamente. Abraços. E o pessoal que nos assistiu aí, aquele recadinho da paróquia de sempre, né? Deixa aí sua curtida, se inscreva no canal, acompanhe a gente também nas redes sociais. PCdoB BH65, aí você encontra lá no Instagram e por aí vai. E vamos continuar essa conversa aí nas redes. Comenta aí, deixa aí seu recado, fala o que vocês acharam. E até a próxima. Valeu, BH pode mais. Sempre na luta. Aí.